Olá, pessoal. Este aqui é mais um conteúdo do Por Dentro dos Resultados, o PDR, aquele projeto do Infomoney que vocês já conhecem, no qual a gente recebe executivos de algumas empresas listadas em bolsa para falar de resultados trimestrais, anuais e perspectivas também. Até o dia 5 de abril, a gente vai entrevistar diversos CEOs, CFOs e DRIs para ajudar você a entender melhor a saúde financeira dessas companhias. Deixe o seu like aqui no vídeo, caso você ainda não tenha curtido, e aproveita para se inscrever aqui no canal do Infomoney, se você ainda não fez isso. Vamos de vinheta, para na sequência receber os nossos convidados de hoje. E nós já estamos aqui com os principais executivos da Sequoia, o CEO Armando Marquesan e o CFO Fernando Stuck. Armando, Fernando, veteranos aqui de PDR também, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Infomoney. Olá, Mitchell, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado, Mitchell, obrigado a todos pelo convite. O mais legal de vocês sempre participarem com a gente é que a gente consegue acompanhar a jornada da Sequoia aí ao longo desses últimos trimestres. E nesse trimestre, no último trimestre de 2021, a gente tem aqui alguns números, né? Vocês vão apresentar eles também. A Sequoia teve aumento de lucro líquido, aumentou o número de entregas também, aumentou o EBITDA. O lucro diminuiu, mas isso a gente tem visto, inclusive, com muitas empresas que estão participando aqui do PDR, principalmente por conta de aumento de custos. A linha final do balanço tem diminuído em relação à primeira linha lá das receitas. E eu queria entender um pouco da história desses números do quarto trimestre e do ano de 2021 também. Então, podem ficar à vontade para fazer essa apresentação. Tá legal, muito obrigado, Mitchell. A gente vai aqui compartilhar com todos vocês uma apresentação, já está na tela agora para vocês acompanharem. Mas antes de mais nada, dizer que foi um quarto trimestre muito especial para a gente, de muitas marcas históricas, e que a gente está bem feliz e reconhecendo aqui o trabalho de todo o time da Sequoia, não só da diretoria, todos os colaboradores. Hoje uma empresa com mais de 9 mil funcionários, onde a gente teve aí um quarto trimestre que testou a nossa capacidade e resiliência, e eu vou passar um pouco por esses principais números que a gente está compartilhando, né? Mitchell, a gente fechou o ano de 2021 com uma receita bruta recorde, né, de 1,8 bilhão de reais, o que significou um crescimento de 53,3% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Um destaque, né, como vocês já acompanham, um destaque para o segmento do B2C, que é aquele segmento que atendem os pedidos e as encomendas do comércio eletrônico, né, do e-commerce, que atingiu também, ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais esse segmento, né, 1,1 bilhão, aumento de 80% em relação ao ano anterior, superando aí também o mercado de e-commerce, né, superando em 3 vezes o mercado de e-commerce, que significa que a Sequoia tem ganho participação nesse mercado, um motivo de muita alegria aqui para a gente, de muito orgulho. Só para você ter uma ideia, Mitchell, a gente transacionou, né, transportou em todas as nossas operações, né, o chamado GMV, que é o valor da mercadoria, em torno de 13 bilhões de reais no último trimestre de 21 e 46 bilhões e meio no ano de 2021, também um valor bastante expressivo, que demonstra, né, o volume que a Sequoia tem movimentado e entregue para os nossos clientes. Acho que um outro dado importante, Mitchell, a gente alcançou no ano 53 milhões de entregas, essas são entregas unitárias, né, que a gente vai lá no pequeno comércio, na casa do consumidor, então um aumento de 28,6% em 2021, e atingindo uma outra marca histórica no B2C, com 17 milhões de pedidos no quarto trimestre de 2021, um incremento também de 54%, né, quase 55%, superando mais uma vez aí o crescimento do setor, né? Então isso também para a gente é importante. Já tínhamos relatado anteriormente o crescimento durante o período de datas comemorativas, como Black Friday e Natal, crescimentos robustos. Do ponto de vista de margem, né, nós fechamos aí uma margem ajustada, né, aqui naquela linguagem ex-IFRS,
de 20,4% no TRI, uma melhora consistente em relação ao terceiro trimestre e ao segundo trimestre de 2021, um ano marcado aí por um salto da inflação, IGPM, diesel, uma série de pressão, né, de custo inflacionário, não só por conta da pandemia, mas também algumas coisas específicas em relação ao país, mas a gente conseguiu melhorar a margem no último trimestre. Da mesma forma como nossa margem EBITDA, ex e IFRS, alcançou 11,8%, uma melhora aí de 0,8 pontos percentuais, e 9,3% em 2021, um incremento de 0,3%. Então, avançamos nesses dois índices. Além disso, a gente terminou o que a gente considera internamente o nosso índice de alavancagem de dívida líquida EBITDA de 1,6 vezes no quarto trimestre, um patamar saudável, né, e reflete o benefício da operação nossa Asset Light, e com um retorno, né, sobre o capital investido, o chamado ROIC, de 33,6% no mesmo período, e é um ROIC bastante diferenciado do setor. Tá? Mitch, um outro tema muito importante para a gente tem avançado muito na agenda ESG, com a definição da nossa matriz de materialidade, onde a gente definiu algumas prioridades, como emissões e resíduos, mobilidade urbana, comunidade e motoristas. Né? A nossa ambição, traçamos aí um plano para buscar essa neutralidade nas emissões de CO2 até 2030. Então, uma agenda bastante importante para a gente. Além disso, né, uma companhia hoje com as melhores práticas de governança, já acostumada a essas melhores práticas de governança há bastante tempo. Hoje, o nosso conselho de administração, né, alinhado com as melhores práticas de governança. Dos 7 conselheiros que nós temos no nosso conselho, 6 deles são independentes, e desses 7, duas mulheres no nosso board já, um board bastante atuante e em linha com as melhores práticas de governança. Na próxima página, Mitch, o que a gente está mostrando aqui é para quem está vendo pela primeira vez aqui a Sequoia, explicar um pouco, né, da onde vem esse nosso crescimento, os principais números, né? Aqui você pode perceber que a gente criou um ecossistema integrado, né, de serviços, chamados serviços digitais, que é justamente a integração do serviço digital com o serviço físico, da onde 60% do nosso negócio está relacionado com produtos e serviços do B2C, né, atendimento para o consumidor através dos nossos embarcadores do comércio eletrônico, 30% segmento do B2B, onde a gente atende varejos, indústrias e nessa distribuição física para o mercado em geral, e 10% serviços de logística, onde nós provemos aí diversos serviços de fulfillment, cross-dock, armazenagem in-house e outros serviços especializados. E na camada digital, como você pode perceber, Sequoia avançando rápido, e a gente vai entrar em maiores detalhes na criação do nosso ecossistema nas próximas páginas. Aqui, Mitchell, bem interessante mostrar para vocês, né, todo o ecossistema Sequoia, formado pela Sequoia, partindo de 53 milhões de pedidos no ano, 46 bilhões de reais em GMV, conectando toda essa malha física de distribuição da companhia com serviços digitais, como a gente pode ver no início acima desse ecossistema Drops, uma companhia responsável por a operação de pontos, né, para pick-up e drop-off, pontos de retira e coleta de produtos, com novos serviços. Já fechamos o ano com 624 pontos, já estamos atingindo rapidamente 1.000 pontos agora, nesse trimestre, e isso tudo vai suportar serviços de distribuição logística urbana, conectando com a nossa outra empresa, chamada Frenet, que é um marketplace de frete, que tem mais de 32 mil vendedores ativos e um valor de frete transacionado da ordem de 618 milhões de reais. Uma conexão entre Drops e Frenet para servir o melhor produto de logística e transporte para o pequeno e médio varejista online do país. Além disso, né, a nossa solução, que já é bastante conhecida e bastante utilizada, o SFX, né, que é a solução para coleta e entrega de multi-origens e multidestinos, é uma solução omnichannel, né, que integra a questão física de varejo online com varejo físico, 6,9 milhões de pedidos no quarto trimestre de 2021, 487 cidades atendidas em coleta,
com destinos para mais de 4.374 municípios. Então, algo bastante relevante e que atende principalmente aí o pequeno e médio varejista do setor. Além disso, nosso ecossistema complementado pela Lincros, numa torre de controle, onde a gente tem toda a parte de roteirização e tracking desses pedidos. Tudo isso vai formando o ecossistema Sequoia para maior flexibilidade e serviços de maior qualidade para os nossos clientes. Essas soluções, Mitchell, esse ecossistema digital atingiu 215 milhões em receita em 2021, um crescimento de 9 vezes 2020. Então, várias iniciativas lançadas durante 2020 e 2021 e que já estão atingindo um grau de maturidade bastante relevante na nossa empresa, tá? Gostaria agora de pedir para o Fernando Stuck, o nosso CFO, né, diretor financeiro e de relação com os investidores, passar pelos principais destaques e números e depois, na sequência, Mitchell, a gente abrir aí para uma conversa, para perguntas e respostas. Por favor, Stuck. Obrigado, Armando. Mais uma vez, Mitchell, obrigado pelo convite. Passando rapidinho pelos destaques financeiros, tanto do trimestre como do ano, né? Então, no ano, a companhia alcançou 1,8 bilhões de receita, como o Armando mencionou, um crescimento aí de 53% ano versus ano. Nosso lucro bruto ajustado, ex-IFRS, alcançou a marca de 286,7 milhões, um crescimento de 31% ano versus anos, com uma margem de 18,9%. O nosso EBITDA ajustado ele atingiu 202,3 milhões, um crescimento de 55% ano versus anos e uma margem de 13,3%. E o EBITDA ajustado ex-IFRS alcançou 140,7 milhões, 57% de crescimento ano versus anos, com uma margem de 9,3%. O nosso lucro líquido ajustado foi de 51,7 milhões de reais, um crescimento de 21% ano versus anos, com uma margem de 3,4%, e o nosso ROIC ficou na casa de 34%. Eu acho que aqui a gente passou de forma rápida também os números financeiros e a gente fica agora à disposição para a gente bater um papo aí e você tirar as dúvidas. Perfeito, muito obrigado por nos relembrar aí os números, Armando, Fernando. Bom, uma primeira pergunta que me vem aqui, com base nesses números, é entender um pouco como é que foi para a Sequoia essa questão de uma mudança de tendência, inclusive que sempre quando a gente vê algum indicador econômico saindo, como por exemplo o PIB, muita gente fala, né, nessa inversão que vai ter de consumo para serviços, que era um segmento que estava represado aí por conta da pandemia, as pessoas vão começar a sair de casa e consumir menos. Queria saber se vocês já sentiram um reflexo disso aí no quarto trimestre e quais são as perspectivas daqui para frente, né? O que a gente tem visto é muita gente desse setor falando que 2020, 2021 chegou a um patamar muito alto que vai ser difícil de superar. Vocês também têm essa impressão? Mitchell, eu acho que de certa forma, são muitas variáveis que formam aqui o ecossistema da Sequoia, né? E portanto, a gente ainda, como a gente está tanto no B2C, no B2B, produtos leves, produtos pesados, produtos de alto valor agregado, produtos de ticket médio, acontece que a gente acaba sendo uma derivada aí, de maneira geral, do varejo e da indústria, e com muita flexibilidade de serviços. A gente ainda não percebe esse movimento justamente por conta disso, mas a gente consegue observar algumas tendências, né? O que aconteceu, Mitchell? Durante o pico da pandemia e o ano de 2021, a gente viu uma dificuldade maior da cadeia de suprimentos em geral de produtos de alto valor agregado e que utilizavam componentes eletroeletrônicos, semicondutores, chips. Então, tudo isso teve, de fato, uma maior dificuldade. A gente viu crises de abastecimento de containers, né, a questão do problema com o navio no canal de Suez no ano passado. Então, uma série de eventos que dificultaram esse abastecimento. Então, o que a gente vê, Mitchell? Uma leve migração entre produtos de alto valor agregado indo para produtos de menor ticket médio. Então, isso a gente já consegue observar. Parte disso é a razão justamente da cadeia de abastecimento, outra parte é um pouco relacionada ao que você mencionou, né? Então, as pessoas já consumiram bastante, estão mais endividadas, juros no Brasil subindo, então tem um efeito da macroeconomia que acaba migrando esse perfil de consumo. O que acontece com o Sequoia especificamente, né?
como eu falei, como a gente tem todas as linhas de negócio, a gente tem um portfólio bastante abrangente, né, e complementar, pode ser que uma linha de negócio diminua, mas a outra acaba crescendo. Então, a gente continua, né, os nossos números de crescimento do quarto trimestre foram bastante expressivos, né, e a gente continua vendo um primeiro trimestre, o que eu poderia dizer, muito em linha com o que a gente imaginava para o nosso orçamento interno. Então, a gente ainda não viu nenhuma mudança significativa, uma mudança relevante que nos chamasse a atenção. Continua bastante em linha com a nossa expectativa de orçamento interno, realização do orçamento, dentro de 2022, seja do primeiro trimestre ou para frente. Um outro ponto, Mitchell, que é importante destacar, né, nossa participação no mercado, nosso share ainda é pequeno, né? A Sequoia ainda tem um espaço muito grande para crescer. O mercado de transporte e logística no Brasil, ele é muito grande, né? Ele é mais de 11% do PIB, até acima de outros países. Quando você pega os Estados Unidos, é 8,5% do PIB. Então, no Brasil, ele tem uma relevância maior, com quase 11% do PIB, e ele tem uma característica de ser um mercado muito fragmentado. Você não tem um grande líder, ou você não tem concentração de mercado, né? A gente pega aí, se a gente pegar os 10 maiores players desse setor e somar a participação de todo mundo, a gente vai chegar a 12%, 13%, né? Então, é um mercado muito, muito fracionado, o que significa que sempre você tem espaço para ganhar novos clientes e continuar avançando de forma orgânica, né? Mas é claro, Mitchell, que a economia, né, a macroeconomia brasileira traz desafios de curto prazo, né? Como a gente está falando, questão da inflação, questão dos juros. Então, o ambiente, de fato, ele mudou um pouco, e esse consumo da família brasileira está migrando também, né, comprando menos produtos de alto valor e migrando para consumos de produtos de menor valor agregado. É isso que eu ia perguntar. Até que ponto esse mix garante uma resiliência aí para a empresa, né? A gente, hoje, por exemplo, estamos numa situação em que a gente não sabe exatamente, por exemplo, para onde vai a inflação, a gente não sabe para onde vai a taxa de juros, porque estamos num momento de muita incerteza, com uma guerra em curso, com preços do petróleo com muita volatilidade, estava caindo, voltou a subir, caiu de novo, subiu novamente. E aí eu queria saber até que ponto também o mix de vocês garante essa resiliência. Exatamente. Então, acho que hoje, Mitchell, nós temos aí na companhia mais de 5 mil clientes, então, de todos os segmentos, né, de todos os portes, clientes pequenos, médios, grandes, muito grandes, de vários setores e com um portfólio muito extenso, né? Então, a adaptação do mix para a Sequoia, ela é muito fácil, ela é muito transparente, dado a nossa integração sistêmica com os clientes, todo o nosso sistema de malha logística e distribuição. Vou te dar um exemplo, né? Logo lá em 2020, né, está ficando distante já, ainda bem, de certa forma. Então, no começo da pandemia, lá em março de 2020, né, a gente viu uma mudança grande do offline para o online, né, do varejo físico para o comércio eletrônico por conta do lockdown. E a gente viu uma mudança drástica no perfil de consumo das pessoas, né? Então, a gente viu todo mundo comprando mais produto de limpeza, material de limpeza, mais produto de ginástica, mais produto de home office. Era o que estava avançando naquela época, já há 2 anos para trás, né? Então, a gente conseguiu atender, a gente conseguiu criar capacidade e acelerar crescimento, mas, obviamente, a gente hoje tem que se adaptar a um novo mix. Esse mix ele é dinâmico, né? Ele muda de tempos em tempos e faz parte aqui do portfólio de serviços da companhia. Então, eu diria que a gente é resiliente, né? A gente, por conta da quantidade de clientes, portfólio de clientes, mix que os clientes vendem, né? Com muito SKUs, muitas categorias diferentes. Então, a gente consegue navegar, de certa forma, essas ondas, esses ciclos, né? Horas se vende mais bens duráveis, geladeira, fogão, horas menos. Então, a gente consegue fazer essa adaptação, de certa forma, de uma maneira mais simples e rápida. Interessante que você citou uma situação que a gente está vivendo aqui em casa, por exemplo, a de comprar coisas que a gente antes ia até o supermercado para poder fazer a compra. Estamos dando preferência para comprar pela internet, porque é uma ferramenta na qual você consegue comparar um preço, comprar por um preço mais baixo.
aplicar um cupom de desconto. Quer dizer, isso também pode se refletir em oportunidades para vocês? Não tenha dúvida, Mitchell. A gente, apesar da gente atender os dois segmentos, né, o online e o offline, então acredito agora, né, que com o fim da obrigatoriedade das máscaras, as tendências de queda, né, do número de contaminados pelo Covid-19, a gente talvez tenha um reequilíbrio entre o varejo físico e o varejo online. É natural de se esperar isso. Acho que todos os grandes varejistas, marketplaces têm dito isso, né? Ou seja, a gente não vai ter um crescimento tão exponencial do online, porque a base de partida, como você falou, ela é muito alta, né? 2020, 2021. Mas ainda assim, Mitchell, acho que o que fica e é importante é justamente o que você acabou de citar como exemplo, né? Então, assim como você, várias famílias experimentaram comprar novas categorias pelo e-commerce, né, o serviço evoluindo, a transparência, a qualidade, o preço, né, a conveniência e a disponibilidade dos produtos. O que se espera, né? Qual que é o esperado? É que o e-commerce ele fique num patamar de participação em relação ao varejo total maior do que ele tinha antes da pandemia. Antes da pandemia, alguns dados falavam em 7%, mais ou menos 8% do varejo total. Pode ter chegado isso a 15%, 20%. Óbvio, algumas categorias, durante o pico da pandemia, passaram de 40%, 50%. Mas, se a gente olhar o agregado, a gente estaria falando, talvez, que durante o pico de pandemia isso foi a 15%. Agora que passou, né, e está passando a pandemia, ainda bem, esse 15% não volta para o 7%. Que ele estava lá atrás. Talvez ele volte para os 11%, para o 12%, então ganhando uma participação no varejo total. Então é natural que a gente tenha essas oportunidades de avançar e continuar avançando no mercado de comércio eletrônico. Na apresentação inicial de vocês mostraram, né, que fazem entregas já para quase 500 cidades, né? São mais de 400 municípios aí que vocês fazem essas entregas. E em entrevistas passadas, inclusive aqui no próprio PDR, vocês falavam sobre como, inclusive, tinha um foco para entregar em cidades onde outras empresas não chegam. Como é que está isso hoje, né? A concorrência também já está olhando para esse mercado, está mais acirrado, vocês estão aumentando a participação em localidades que é mais difícil, né? Uma logística, chegar um produto. Perfeito, Mitchell. Só um ponto importante as 400 cidades que a gente comentou, é uma cidade de origem, onde a gente coleta pedidos. Né? E do ponto de vista de entrega, hoje, a gente chega em 4.374 cidades. Obrigado pelo esclarecimento. Certo. Não, perfeito. Acho que o Brasil tem pouco mais de 5 mil municípios. Desses pouco mais de 5 mil municípios, a gente está chegando em 4.374. Só que o que é legal dessa tua pergunta é que hoje a gente não está centralizado ou focado em coletas em poucas cidades ou nas capitais, o que é tipicamente o comportamento do mercado. A coleta nossa já está para 400 cidades, o que é uma dispersão bem alta, né? E coletando nessas 400 cidades, levando a mais de 4.300 municípios. Então, a abrangência para a gente é algo importante, sim, como você disse, você tem razão. A gente é uma companhia que se desenvolveu ao longo da nossa história mais voltada para os interiores, né? Então, a gente tem uma cobertura no interior relevante, né? Chegando para cidades pequenas e médias com prazo e preço adequado para os nossos clientes. Então, é algo que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos. Mitchell, até pela característica do mercado que eu comentei com você, né? Um mercado muito fragmentado, né? Com muitos players, né? A gente tem, né, informações assim da NTT de mais de 120 mil transportadoras no país, e que eu falei com aquela participação dos grandes, né, abaixo aí de 11%, 12%, o que significa que você sempre tem competição em todo lugar do país, né? Então, tem competições em cidades pequenas, médias, nos interiores, boas empresas, né, regionais, bem reconhecidas. Então, a competição para a Sequoia, ela sempre existiu, é um mercado fragmentado, onde a competição é alta, né? O que a gente tem que focar é qualidade de serviço, preço para o nosso consumidor e ganhando a escala que a gente tem feito nos últimos anos.
Você no mercado tão fragmentado, né, e que ainda por cima conta com a participação até da logística própria de alguns marketplaces, por exemplo, como você falou, existe aí sim a oportunidade de crescimento, né? O market share, ninguém tem um market share muito grande nesse segmento, mas aí eu queria saber até que ponto isso também não dificulta um crescimento orgânico, né? Vocês acabam sendo mais levados a pensar num crescimento inorgânico, seja via aquisição desses concorrentes? Como é que vocês olham para isso? Na verdade, acho que a oportunidade, Mitchell, como o Armando mencionou, como a Sequoia ela tem esse ecossistema todo integrado e tem cada vez mais oferecido para os seus clientes uma diversidade de produtos muito grande, uma capilaridade muito grande ao longo do território nacional, o nosso market share vem crescendo, né? Então, se pegar, o Armando mencionou um pouco esses dados, a gente cresceu no e-commerce 3 vezes o tamanho do mercado. Isso quer dizer que eu não estou crescendo igual ao mercado, estou crescendo acima do mercado, seja em número de pedidos, seja em volume de pedidos, em reais de pedidos. Então, eu acho que a companhia ela vem cada vez mais especializando em entregar um bom serviço e mais rápido para os seus clientes, né? Então, parte dessa estratégia veio quando a gente começou a instalar os nossos sorters, né, que são as esteiras automáticas nas pontas. Hoje a Sequoia ela tem um parque aí de mais de 20 sorters instalados ao longo dos seus CDs, o que faz a empresa ser mais eficiente na ponta, tem um custo unitário mais rápido, um processamento mais rápido. A gente tem mais uma parte importante de sorter para instalar ao longo desse ano ainda. Então, com automação, com tecnologia e com essa capilaridade que a companhia tem, então, unindo densidade com inovação, a Sequoia ela vem se diferenciando no mercado e eu acho que o orgânico, a gente cresce com o nosso cliente sempre de uma forma natural, né? Então, tinha clientes que eu só fazia B2C leve, agora eu faço B2C pesado, ou eu faço um B2B também, então eu consigo oferecer, eu faço um cross-dock, eu consigo oferecer para o meu cliente uma gama cada vez maior de produtos, né? Então, acho que isso é um diferencial muito grande da companhia, por isso que organicamente a companhia continua crescendo de forma relevante, sem esquecer naturalmente o nosso foco inorgânico, né? Sequoia é uma empresa consolidadora, é a principal consolidadora desse mercado, mas o orgânico para a gente é importante e a gente continua cada vez mais ganhando essa relevância, tá? E a Sequoia vai se manter uma empresa consolidadora em 2022? Vocês já estão de olho aí em aquisições? Como é que está esse terreno para vocês? Não, Muitas possibilidades? A gente vai continuar assim, a gente continua com um pipeline de M&A bem robusto e consistente. Aqui o time é bem disciplinado para fazer as aquisições. A gente já tem 2 memorandos de entendimento assinados com companhias, então já em estágios avançados de negociação. Uma um pouco mais logtech, que a gente já está bem na fase final da due diligence. Outra, que é um M&A mais tradicional, a gente está começando a due diligence agora, então, historicamente, uma due nossa dura de 90 a 120 dias, então está no processo, então a gente está bem animado com esses M&As e os que conquistou no pipeline, né? Então a gente acha que o ano de 2022, por ser um ano com muita volatilidade na economia, ele vai ser um ano de muita oportunidade, né? Então com juros altos e com essa volatilidade, oportunidades de M&As vão surgir cada vez mais, né? Como o Armando mencionou, então você tem muitos players espalhados pelo Brasil todo, players regionais muito bons, o que vão fazer com que a companhia aumente ainda mais sua capilaridade em determinado produto, determinada região. Então, a gente está bem animado com o pipeline, a gente está acelerando agora essas conversas no pipeline, a gente preparou bem a companhia para isso o ano passado, né? Então, no fim do ano, a gente fez todo o alongamento da dívida da companhia, a gente liberou um montante importante de caixa esse ano, de pagamento de dívida que a gente teria esse ano, justamente para a companhia estar bem saudável, para manter o pipeline de aquisições bem ativo e tentar ser bem assertivo e bem rápida nessas aquisições, tá? Perfeito. Uma pergunta que costuma chegar muito para a gente aqui, o pessoal que assiste o PDR adora falar de dividendos, né? E aí, vendo vocês falarem sobre M&As, né? Imagino que o caixa de vocês deve estar focado nisso aí, pelo menos nesse horizonte de curto prazo. Como é que vocês veem também a possibilidade aí de pagamento de proventos para o acionista?
Acho que você tocou num ponto correto, né? Então, aqui no fundo, o nosso objetivo como executivos da companhia é sempre trazer o melhor retorno para o nosso acionista, né? Então, aqui na Sequoia, a gente sempre tenta fazer o maior número de contas possíveis quando vai tomar decisão de investimento. E na nossa opinião, ainda continuar investindo em M&A ou continuar investindo em automação vai trazer, no médio e longo prazo, um retorno muito maior para o nosso investidor do que distribuir dividendos no curto prazo. Então, naturalmente, a distribuição de dividendos está no nosso roadmap e ela deve acontecer nos próximos ciclos, mas as oportunidades são muito grandes hoje para a gente no mercado. Então, a gente vai empregar melhor o capital do nosso investidor, continuando crescendo, continuando fazendo M&A, continuando trazendo mais automação para a companhia. Assim, o nosso investidor, à medida que ele for chegar o momento de retirar esse capital, vai ser muito melhor, vai ter um crescimento maior, a gente vai monetizar melhor essa ação do nosso investidor. Então, acho que essa é um pouco a nossa visão aqui na companhia, tá? Perfeito. E aí, uma pergunta que fica hoje, né, a Sequoia, né, há muitos anos já, sendo uma companhia asset light, você se vê como uma companhia assim, no longo prazo também, visto que tem vários M&As no radar, um potencial de crescimento muito grande, uma companhia consegue ser asset light por muito tempo, no longo prazo também? Mitchell, eu acho que a gente tem conseguido desenvolver e crescer a companhia nessa filosofia, né? Acho que é um pouco, tá muito dentro da nossa cultura, tá dentro dos nossos sistemas de tecnologia que foram desenvolvidos, né? E que eu acho que casam bem com a característica do Brasil, né? Onde você tem uma frota de veículos e caminhões, seja utilitários, veículos utilitários e caminhões, muito grande, né, e que pode ser aproveitado uma vez que você tem a tecnologia para fazer isso. A gente não é avesso, né, eu acho que a gente sempre olha a melhor decisão de alocação do capital, né. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né. Olha, numa rota fixa, né, de viagem, onde você tem uma altíssima frequência, com uma alta densidade, né, então vamos dar um exemplo aqui hipotético, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Não tem problema nenhum a gente ter um caminhão próprio, a gente tem 2% do nosso volume feito por caminhões da Sequoia, a gente tem mais de 1.000 implementos, né, carretas que são da Sequoia, então, só que no total acaba sendo um volume baixo, então 98% somos asset light, 2% estamos fazendo com o nosso próprio equipamento, né? E ao passo que a gente vai avançando, ganhando mais densidade em algumas outras rotas, pode ser que isso faça sentido, né? Você ter um CAPEX para veículos, né? Se a rota é São Paulo-Belo Horizonte, ela se tornou tão relevante a ponto da gente ter ganhos, né? Em ter um veículo próprio dedicado, a gente não é contra isso. É que, de maneira geral, a gente tem boas soluções, boas alternativas, tecnologia, né? E está muito aderente à cultura da companhia e a forma como a gente opera nos últimos 10 anos. Então, a resposta para você diretamente sim, a gente acredita que a gente continua sendo uma companhia direcionalmente asset light, né? Pode ser que em determinados períodos, dependendo da expansão, isso que você mencionou também, e você tem razão, dependendo de um M&A que tenha sido realizado, pode ser que esse 98 vire 95, 92, mas direcionalmente a gente sempre vai buscar ter um percentual elevado de uma operação asset light. É bastante alinhado com a nossa filosofia, com a nossa cultura e com o que a gente desenvolveu na nossa história aí nos últimos 10 anos. Perfeito. E ser uma companhia asset light nesse momento, imagino até que seja bem vantajoso para vocês, quando a gente fala, por exemplo, de uma frota, né, que não é, a maior parte da frota não é própria, e agora a gente está vendo, para quem tem uma frota, como está sendo pesado, né, mantê-la com os combustíveis ficando mais caros. Mas como é que isso chega para vocês também, né? Como é que chega essa conta aí desse fornecedor? Como é que vocês estão olhando para isso? Claro, eu acho que tem algumas vantagens, né, do asset light, porque você consegue ter a visão bastante regionalizada dos impactos, como é que isso está distribuído na cadeia, nos seus parceiros, né?
mas no fundo, Mitchell, a conta ela chega da mesma forma, porque tipicamente, né, dependendo da modalidade de transporte, você vai ter aí entre 20% a 30% dos custos totais estão relacionados a combustível, né, dependendo da operação. Tem operações de entrega urbana, né, que utiliza gasolina, tem um determinado consumo e produtividade. A gente vai falar aí perto de 18% a 20% de representatividade da tua planilha de custo, né, da tua formação do custo, é combustível. Quando você vai para rotas mais longas, transportes mais consolidados, a gente vai passar de 25% de representatividade. Então, o impacto ele chega, sendo uma companhia asset light ou asset heavy, tendo a frota própria, né? A questão é a velocidade que chega, quais são os mecanismos que você tem para, eventualmente, né, minimizar esse impacto. Você não elimina esse impacto, porque, né, como a gente viu os últimos reajustes da Petrobras, né, falamos aí de quase 25% em diesel, 18%, quase 18% em gasolina. Então, é uma ordem de grandeza que você não consegue eliminar completamente, offsetar completamente. Você tem iniciativas para tentar minimizar, mas ele tem que ser repassado ao longo da cadeia, porque é um impacto muito alto, né? Então, a gente tem tido essa sensibilidade e esse cuidado de justamente repassar para os nossos parceiros, óbvio, né? Isso estudando densidade da rota, as melhorias que são possíveis de fazer, o preço regional, que ele é diferente no país, considerando todas essas questões, e também o mercado como um todo vai ter que absorver esse aumento, né? Então, a gente aqui tem tido conversas, óbvio, com os nossos clientes para repassar em parte esses custos ou na sua totalidade, né? E a gente tem visto, né, são aí 12 ou 18 meses bastante atípicos nesse sentido. Então, os reajustes acumulados, né, do diesel, da gasolina e de outros insumos, né, eles já ultrapassam 50%, né? Então, é um reajuste muito alto. Nenhuma empresa, seja ela transportadora ou não, consegue absorver, né, esse tamanho de reajuste, né? A gente olha para todos os insumos, plásticos, pneus, o próprio combustível que a gente está falando, é um aumento muito grande, você não consegue absorver isso ou ter ganho de eficiência suficiente para mitigar. Então, vai haver repasse no nosso preço, vai haver repasse no preço de produtos ao longo do nosso cliente, e isso tudo vai formando uma inflação, que é o que você comentou também no início da conversa, né? Vai contribuindo para o aumento da inflação no país, mas nesse momento é inevitável. Não, perfeito. Na apresentação inicial de vocês, falando sobre os números do ano passado, né, do quarto trimestre, se citaram inflação, juros, e também algumas particularidades, né, de Brasil, que apesar de não ter falado explicitamente sobre o que não sei se vocês falavam ali, por exemplo, de ruídos políticos, que foi uma coisa que mexeu bastante com o mercado no último trimestre do ano passado, principalmente pela questão fiscal. Nesse primeiro trimestre agora de 2022, esses ruídos diminuíram um pouco, né? A gente está vendo um momento bom para a Bolsa Brasileira, com bastante fluxo de capital estrangeiro, né? E valorização para muitas ações. Agora, pensando nos riscos de 2022, a eleição vem aí. Vocês acham que esse momento vai ser um pouco mais ameno do que a eleição de 4 anos atrás, em termos de volatilidade? O que é que vocês estão esperando, levando em consideração que a gente tem, em paralelo a isso, um conflito lá fora, né, acontecendo? Como é que vocês enxergam esses ruídos brasileiros para esse ano de 2022? Não, perfeito. Eu acho que, de certa forma, tudo isso, de alguma forma, já está precificado, né? Todo mundo já se antecipou, tanto, né, todo mundo conhece o calendário eleitoral, então todo mundo sabe, né, da dinâmica da política brasileira, então acho que, de certa forma, isso está precificado, tanto no preço dos ativos quanto na volatilidade esperada, não é diferente para a gente. Acho que o que não era esperado era um conflito, né, dessa magnitude, que a gente está vendo no leste europeu, enfim, Ucrânia com a Rússia. Acho que isso não estava na conta de ninguém, então trouxe mais um fator de risco, né, principalmente para algumas indústrias em específico. Para a gente, como a gente atende ao consumo interno, a gente ainda não vê um impacto direto, não consegue observar, a não ser o que a gente já comentou aqui do combustível, né, que uma coisa leva a outra, mas a gente ainda entende que, dado que a gente, né, tem um mercado grande, né, o consumo
ele acaba se adaptando, né? As famílias podem mudar, né, o consumo, o perfil do consumo, mas esse varejo brasileiro ele é muito forte, né? O varejo ele é bastante representativo, né? O PIB de serviços e varejo ele é muito alto no Brasil, então a gente entende ainda que as perspectivas para o ano de 2022 elas continuam em linha com o que a gente imaginava, muito em função do que a gente já esperava de ruim, né, Mitchell? A gente já está acostumado a traçar cenários, né, de maior volatilidade, de maior complexidade, então isso é uma especialidade, não é exclusiva aqui da Sequoia, né? Tem aquela velha piada, né, que o Brasil não é para amadores, né? Então acho que todas as companhias aqui, de alguma forma, prevendo isso, planejando, já colocando nos seus respectivos orçamentos, então é algo que, de certa forma, a gente consegue lidar com essa maior complexidade, né, e volatilidade em função não só da eleição brasileira, mas de tudo que está acontecendo no mundo, né, uma dinâmica diferente dessa saída da pandemia, né, muitas decisões globais aí nessa readaptação pós-pandemia, o que de certa forma, esperado, né? Sim, e é curioso, inclusive, viu, Armando, Fernando, que se vocês assistem a live que vocês fizeram aqui conosco um ano atrás, a gente falava já de inflação, de combustível mais caro, de juros mais altos, né? E engraçado não, é curioso como um ano depois a gente vê esses mesmos problemas e numa outra dimensão, inclusive. Exatamente, exatamente. Então era algo que estava se encaminhando para um cenário mais complexo, né? Eu acho que até um detalhe aqui que o Stuck comentou, Mitchell, que quando a gente sentia essa complexidade maior, todas as empresas saíram fazendo sua lição de casa, a gente também fez a nossa, e como o Stuck mencionou, a gente fez todo um refinanciamento, um reperfilamento da nossa dívida, ganhando aí fôlego para mais 4, 5 anos para frente, suavizando esse ano que já era esperado um ano de mais volatilidade e um ano de mais complexidade aqui na nossa economia, né? Então, infelizmente, nesse aspecto, o Brasil ele é previsível, né? Quando a gente acha que vai piorar, certamente piora. Então, é algo que a gente tem que saber lidar. Bom, desejo prosperidade para vocês aí ao longo do ano de 2022, que a gente possa voltar a se falar sobre os próximos resultados da Sequoia, e agradeço mais uma vez ao Armando e ao Stuck por participarem conosco aqui do Por Dentro dos Resultados. Legal, Mitch, um prazer estar aqui com vocês de novo e esperamos estar aqui de volta em breve. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer. Prazer, grande abraço. Um grande abraço. E tchau, a você tchau. Tchau, tchau. E você que acompanhou essa entrevista, se você pegou essa entrevista já ali pela metade, não se preocupe, esse vídeo vai ficar disponibilizado aqui no site do InfoMoney para você acompanhar na íntegra, se você perdeu algum detalhe. E não se esquece, mais uma vez, de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Até a próxima!